a escada de Jacó, Gênesis capítulo 28, versículo de 10 a 22. Então, eu vou ler isso para você compreender a escada de Jacó, que essa visão, esse sonho que Jacó teve, o Criador estava mostrando a ele. Jacó, aqui nas Escrituras, fala porta do céu, mas não, era o portão. Porta do céu, a gente sabe que é a estrela Polaris. Então, o Criador mostrou para ele o portão do céu. Então, vamos iniciar capítulo 28, versículo de 10 a 22. Essa parte aqui ela é muito profunda. Daria para fazer uma live só disso, mas eu vou passar por cima e só vou citar algo. O importante aqui é de você entender que está sendo mencionado para você que no firmamento existe um portão no céu. Aí na live nós vamos aprofundar, porque você já tem um conhecimento que você vai unir, né, com as outras pedras desse quebra-cabeça que você já sabe. Então vamos iniciar. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras dali. Usou-a como travesseiro e deitou. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de alvo subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Yahweh de seu pai Abraão e o Yahweh de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, ó Senhor, está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, presta atenção agora, temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Yahweh. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, Jacó fez um voto, dizendo: Se Yahweh estiver comigo, cuidar de mim, nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Yahweh, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Yahweh, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui, em outras palavras, a escada representa o Messias, né? Isso eu já tenho um vídeo lá no YouTube que explica isso, é um vídeo bem antigo, mas que ele é o caminho, ele é a união, é a ligação entre o céu e a terra. Mas a gente vai se deter nessa parte aqui, quando ele fala assim, quando Jacó acorda do sono, ele disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Yahweh, e esta é a porta dos céus. E depois ele menciona também que os anjos subiam e desciam. Por que os anjos estão subindo e descendo? Subindo e descendo. Porque a Betelgeuse, a gente sabe que você tem o salão de touro, depois você tem o salão de Órion. A Betelgeuse é uma estrela, um anjo do salão de Órion. Ela é também a porta do céu vermelho, e você sabe que lá está fechado pelo rio Eridanos. E depois você tem o outro salão, que é a Aurica. Então você tem o salão maior de Touro, o salão menor de Órion, o outro salão menor, que é o rio de plasma de Eridanos, e você tem o outro salão menor, que é a Aurica. Então, quando ele fala aqui, tão terrível é a casa do meu pai, é porque ele viu o rio de plasma. A razão de anjo está subindo e descendo. Subindo e descendo é que eles não podem entrar lá.
está fechado. E quando você tem ele chamando temível é esse lugar, é porque ele viu o rio de plasma que fecha a Betelgeuse. O portão, né? Ela, na realidade, é um dos portões do céu, dos corredores que você sabe que vai até o Cruzeiro do Sul, que eu vou explicar nessa live. Por que você tem que entender que tem uma abertura no céu? Então, por isso que eu mostrei isso para você, o que é a escada de Jacó, para você compreender que tem um portão e as escrituras estão falando isso para você. Antes de nós entrar no cerne, você tem que ter esse conhecimento, porque esse conhecimento vai fazer você entender o que eles estão fazendo. Eu venho já há meses codificando os lugares que eles usam com o firmamento. E dá para fazer isso através, porque eles emitem, o CERN, ele andou emitindo muito feixe de luz. Tanto é que você tem vários fenômenos acontecendo no CERN, onde ele está lá na Suíça, e também uma parte dele na França. Através de angulação, através de um monte de dados que eles têm lá, eu consigo levantar aonde que ele está codificado. É igual você me dá todos os seus dados. Aí eu pego, assim, hospital, tal. Através desses dados e outros elementos, eu consigo saber qual é a sua estrela. Então, quando eu pego algo que eles estão construindo, eu pego todas a latitude, longitude, o lugar e vejo onde eles estão codificados. Então, eu consigo saber cada ponto de cada laboratório do CERN, onde eles codificou. É aí que vai fazer a ligação para você e todo o sentido da história. Resumindo o que eu vou falar, esse povo não teme Ial. Eles não têm medo algum, acabei de crer. Ou eles estão no desespero, porque sabe que o tempo vai acabar, ou esse povo é mais corajoso do que eu imaginava. Você vai ver o que eles estão fazendo. Quando você pega aqui, Jacó falando desse portão, você vai lembrar dos portões do céu de Órion e Cruzeiro do Sul. As duas entradas. Você tem uma entrada em Órion e uma em Cruzeiro do Sul. Só Órion participa do lado de Touro e Gêmeo, e você tem o outro salão que participa Sagitário e Escorpião. Tanto é que a ligação aqui dos corredores, agora a gente consegue compreender também porque Touro vai ser destruído, a constelação, e a constelação de Escorpião. É onde estão os corredores. O Criador, ele vai destruir tudo, filho. E esse povo, eles estão jogando, eles vão fazer uma jogada no último minuto do jogo corrido. O que eles vão fazer, e essa live vai fazer você compreender isso, você também vai ficar maravilhado. Você vai falar, nossa, agora eu consigo compreender muito mais a guerra celestial. Eu conversei com um senhor, ele trabalhou lá nos Círios de Campinas. Ele falou assim que as pessoas que trabalham lá, principalmente os cientistas, lá era uma mulher. Você quase nem sabia quem era ela, a origem, nada, e tanto conhecimento. Olha na internet Sirius, olha o CERN. Você vê que não é tecnologia humana. Até as peças vêm tudo pronta, sabe? Conforme como que consegue montar aquilo, uma mente humana. É isso que ele estava questionando. E ele trabalhou lá, hein?